Enviei aqui uma notinha de uma coluna social aqui de Vitória, Highlights, da Andréia Pena. O escritor Adel Marcos Rossi tem um novo livro saindo do forno. Se chama O Imortal Machado de Assis, autor de si mesmo. A obra revela a psicologia da linguagem existente em Machado de Assis. Enviei essa notinha de coluna social para uma divulgadora digital, dizendo: aqui em Vitória, uma pessoa coloca essas notinhas na coluna social do jornal. Dependendo dos contatos, consegue-se esse tipo de acesso. O especialista em mídia digital respondeu: entendo, mas minha análise de mercado, se não for uma matéria, notas são quase irrelevantes para atingir um grande público. É uma menção que chega para pouquíssimas pessoas. Já focando no marketing digital e fazendo seu nome nas redes sociais, qualquer um pode te encontrar. Atualmente, a primeira coisa quando se fala de alguém que você não conhece é procurar o nome no Instagram, antes do Google. Nas redes sociais, você consegue atingir um público infinito, colocando e mostrando diariamente todo o seu trabalho. Público infinito, hein? Mais do que os 7 bilhões de habitantes, infinito. Hoje, quando procuro por você, não vejo algo atrativo e atualizado, e é essa minha proposta. Além de injetar esse dinheiro, queria ser visto por poucas pessoas, para quantas você quiser, em apenas poucos dias. Então, injetaria o mesmo dinheiro da coluna social, visto por poucas pessoas, e você iria fazer isso para investir para muitas pessoas, infinitas, que você quiser em apenas poucos dias. Bom, nós estamos vendo, né? Estamos trabalhando com a mídia social. Estamos vendo que é um público anônimo, né? Não existe a pessoa, o compromisso. O anúncio do cursinho de cartas. Cursinho não, leitura de cartas do jovem Freud. Interessados enviaram alguma coisa, mas é como se aquele clique daquele momento, ela vai lá e dá um clique, depois esquece até que fez aquele clique, tá? Tinha acontecido isso no livro Escritor Terrorista. Uma moça aqui de Vitória, de nome Jenny, em 2019, foi contactando um por um para colocar os comentários daqueles textos no livro, porque tinham comentários inteligentes e elegantes, outros não. Mais de 60 pessoas contactadas autorizaram a colocação do comentário dela no livro Escritor Terrorista. Mas depois também esqueceram disso. O livro saiu e pronto. Não significa interesse, não. É aquela leitura momentânea ali. É igual a compra impulsiva. Eu tinha uma banca de jornais aqui em Vitória. Fiz uma verdadeira vitrine em 1998. Não valia nada a banca de jornais. Comprei em 95, fiz uma reforma nela. E ela expõe as capas de revista pela vitrine virada para fora. Foi uma grande novidade aqui, que eu tinha copiado de São Paulo, né? Eu vi em São Paulo nos boutiques de rua, nas bancas de jornais. Aqui em Vitória não. Aí eu trouxe o projeto, encomendei a construção, uma banca de aço inox, toda envidraçada, um chapéu de 4 quedas d'água assim, né? Aquele chapéuzinho bonitinho. Por cima, a pintura também elegante. Foi uma revolução aqui em Vitória em 98, 25 anos atrás. A pessoa passava atrás da banca, via a capa, dava a volta na banca, eu quero aquela revista lá. Apontava o dedinho. E às vezes tinha que ir pelo lado de fora ainda, porque eram muitas, né?
para indicar ao vendedor a localização exata para pegar aquela. Esse ato impulsivo de comprar, pelo que viu, empolgou no instante por uma capa, né? Me aconteceu em 1976, por aí, quando eu comprei minha moto. Um dia passando na cidade, parei num semáforo, tinha na minha frente, assim, numa banca, Flamengo compra Rivelino. Encostei a moto assim de qualquer jeito, corri lá, comprei o Jornal dos Esportes, joguei na bolsa e fui embora. Quando cheguei lá em casa, abri o jornal. Se o Flamengo tiver dinheiro, está tentando viabilizar a compra do jogador Rivelino do Corinthians. Quer dizer, é uma petalogia, né? Uma petalogia, um xiste. É um impulso, né? Parei a moto num lugar perigoso, cantinho assim do meio-fio, passa o carro do lado. Aquele instante fulminante que você vai ali e compra. Até a namorada da gente, né, a mulher, é conhecida assim, num ato impulsivo, um encontro casual. Quer dizer, aí cria um vínculo que fica junto uma eternidade ou não, né? Retornando, esse movimento da gente só cria o vínculo, o ato impulsivo, quando depois, junto a ele, vem um ato afetivo. E o conhecimento pessoal é que cria o vínculo do afeto, né? O conhecimento. Eu tenho por costume, quando não vou no restaurante, nos bares, qualquer lugar que eu vou, de preferência eu puxo uma conversa. A partir primeiramente do garçom, do vendedor. Quando eu retorno, aí eu já pergunto quem é o gerente, como é que funciona ali, daí a pouco é o dono que está falando. Aí entra a conversa assim na história da vida da pessoa associada ao empreendimento. Na época da mídia digital, a qualidade é a quantidade, né? Se tem 10 mil cliques, 100 mil cliques, a qualidade está na quantidade. A qualidade de uma obra é a quantidade de pessoas que escutou falar o nome, escutou falar de Dostoiévski, já escutei falar assim, grande autor. É isso aí, rapaz, muito famoso, né? A gente escuta falar demais desse autor. Você por acaso já leu alguma obra assim dele que te impressionou mais? Olha, tempo para ler não tive não, tá? Mas eu tenho recomendações fantásticas. O Dostoiévski realmente é um grande autor russo, né? Ele é russo, né? Quer dizer, esse tipo de conversa é até comum entre os amigos da gente, né? A pessoa dá uma resposta assim por educação, para você não ficar falando sozinho, né? Ela continua a conversa para criar uma continuidade. Você perguntar, ouviu falar de Dostoiévski? Quer dizer, pode também dizer assim, não ouvi ainda não, rapaz. Na verdade, eu ouvi só o nome, mas eu ainda não li não, escuto falar bem dele. Uma hora eu vou ter que tirar um momento para ler. E o Tolstói? Escuto falar muito de Ana Karenina e Guerra e Paz. São volumes de 1.200 páginas. Para ler aquilo tudo tem que ter vontade, tempo. Então a gente hoje, o narcisismo hoje vive um novo momento, né? Importante é isso. Com a mídia social, o narcisismo está vivendo um novo marco. O texto O Espelho de Guimarães Rosa é melhor compreendido como uma sublimação dele contra ele mesmo, como uma espécie de remorso. Como foi para Drummond quando publicou Há um Bruxo com Amor. Quer dizer, o texto de Drummond, é claro, mas o texto de Guimarães Rosa não parece ser lido como um arrependimento de um julgamento que magoou por dentro o próprio Guimarães, quando leu, fez um julgamento negativo demais de Machado de Assis nos diários dele de 1939, mas como a escrita é ambígua, né?
Também pode ser assim, uma investida do Guimarães Rosa contra o Machado, agora mais sublimado, né, do que aquele de 1939. Assim, que o Machado também, no espelho do texto dele, se ele fosse se colocar, ele iria ver tudo aquilo que ele expõe do outro da sociedade. Quer dizer, o que o Guimarães Rosa está fazendo, então, é aquilo que eu não quero falar aqui em público, aquela crítica violenta, né, que eu fiz ao Machado, agora eu vou fazer uma de outra maneira. O Machado de Assis, ele não põe o lado dele no texto, das trapaças que ele mesmo arruma, né, e mostra como são as perversidades profundas e ardilosas da sociedade. Os movimentos que ele fez para se aproximar disso, daquilo, de Rosinha, ele deixa implícito, né? Lá em Hoje Avental, Amanhã Luva, ele diz: virei mais tarde, né? O Bento. Essa subiu um degrau na sociedade. Ele está insinuando que ele vai subir um degrau na sociedade, que ele virá mais tarde, e isso seria o suficiente, né? Então, o Guimarães Rosa pode ser lido por esse lado, só isso que eu quero dizer. Que não tem essa leitura ou aquela que seja correta, não. É um paradoxo, né? Porque o autor, quando escreve um texto, deixa lá uma ambiguidade múltipla, né, de entendimento. Não está garantido que a interpretação seja um elogio ou uma crítica. Pode ser as duas coisas.